minha aula? Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo aí? Tá ok. Turma, eu até pedi desculpa para a Fernanda, porque eu acabei botando esse slide, que não era para botar, mas ele vai falar exatamente daquilo que eu quero trabalhar com vocês, tá? E eu mandei também um outro material para vocês, que é especificamente sobre Canudos. Toda a trajetória de Canudos. Mas veja bem, o que é que eu digo a vocês? Que nós precisamos entender o antes, né? Turma, eu fiquei muito feliz quando eu vi vocês postando perguntas relacionadas ao que nós estudamos. Eu fiquei assim muito feliz, porque vocês tiveram argumentos para marcar com certeza. Vocês questionaram o que estavam ali. Então, isso me deixa muito orgulhosa de vocês, orgulhosa também da Fernandinha, desse sonho que ela está plantando aí, que eu sei que vai, né, se tornar uma grande esperança, como aqui também nós temos uma grande estrutura para esses sonhos. Então, vamos lá. O que vai nos interessar agora, turma? Claro que vocês têm isso, então eu só vou ditar as dicas para vocês, tá bom? Então, ok? Façam ok para mim. Se tiver algum problema, façam assim. Tá tudo ok? Ok ou não ok? Vocês estão com preguiça? Vamos lá. Ok, assim, ó. Com força, vai lá. Isso bacana. Então, olhem bem. Nós vamos deslocar um pouco o tempo. Por quê? Porque a cabanagem ocorreu em 1835 e vai até 1840, como eu expliquei todos os detalhes para vocês. Aí o segundo tópico, na lista dos conteúdos de vocês, vem Canudos. Mas nós não podemos chegar a Canudos sem entender como ocorreu a proclamação da República. Qual era o problema fundiário, tá? O problema de terras, que vai proporcionar o Arraial de Canudos, certo? Então, eu quero que vocês anotem aí. Vamos lá, vamos usar o nosso caderno. Vamos, dica Fernanda Pérez Concursos. Vamos lá pegar onde vocês vão escrever. Anotem aí, por favor. 1850. 1850. A Lei de Terras no Brasil. A Lei de Terras no Brasil. A Lei de Terras no Brasil. Ponto na outra linha. Ponto na outra linha, ok? Durante o segundo reinado, era impossível acreditar que a abolição não iria acontecer. Era impossível de acreditar
que a abolição iria acontecer. Vírgula. O governo de Dom Pedro vai proteger o governo de Dom Pedro vai proteger o latifundiário, vai proteger o latifundiário. Ponto na mesma linha, tá? Repetindo, vai proteger o latifundiário. Ponto na mesma linha. A lei de terras, vai ser assinada juntamente com a Lei Eusébio de Queiroz. Juntamente com a Lei Eusébio de Queiroz. Com a Lei Eusébio de Queiroz. Vírgula. Estabelecendo que as terras seriam vendidas. Estabelecendo que as terras seriam vendidas. Ponto. Ok? Ponto. Agora, turma, eu quero muita atenção de vocês, tá ok? Porque isso que nós estamos anotando vai influenciar diretamente na Guerra de Canudos, certo? Então, olhem bem. Quando ocorreu a cabanagem, vamos pegar essa parte aí, quando ocorreu a cabanagem, nós sabemos que estávamos durante a regência, tá bom? O período, vamos lá, o período que vai de 1831 até 1840. É um período de instabilidade, é um período em que nós vamos ter mudanças na Constituição, correto? No ato de 34. E essas mudanças, elas vão impactar muito a política, a economia, a sociedade e a própria mentalidade. Quando chega em 1840, olhem bem, 1840, nós temos o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II, com 14 anos, assume o governo no Brasil. Olhem bem, a Constituição de 24 afirma que Dom Pedro só poderia assumir o trono com 18 anos, certo? Mas, como o Brasil estava atravessando um período instável, um período com revoltas, um período onde uma parte da população não queria obedecer, e os países europeus não queriam emprestar dinheiro, porque é muito simples você entender que um país, quando está passando por uma instabilidade
os investidores não querem gastar seu dinheiro, não querem investir em uma zona instável. E o Brasil estava assim. E o que ocorreu para tornar o Brasil estável? Nós precisamos de um imperador. Nós precisamos da volta do poder moderador. Nós precisamos de uma pessoa com mão de ferro para controlar o governo. E foi assim, com esse pensamento, turma, nós vamos ter o golpe da maioridade em 1840. Dom Pedro assume o governo, restaura o poder moderador, correto? E vai negociando com a elite para trazer novamente investimentos para o Brasil. Entendido até aí, turma? Tem alguma dúvida? Tá tudo ok? É necessário que vocês entendam isso, tá? Ó, vou repetir mais lentamente. Nós vamos ter um golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume o governo antes de completar 18 anos, e aí restaura o poder moderador, tá bom? Volta ao poder moderador, e ele então precisa, olha bem, ele precisa mostrar para os países na Europa que o Brasil está estável, que o Brasil conseguiu resolver os problemas da cabanagem, da sabinada, da balaiada, e que os países podem investir no Brasil novamente. Entendido até aí? Positivo ou negativo, minha turma? Positivo? Bacana. Então, veja bem, nesse momento, turma, só existe um problema para perturbar a cabeça do imperador. Um problema que a Inglaterra está, desde 1822, desejando a abolição da escravatura. Ok? Então, olha só, desde 1822, a Inglaterra pressiona o governo brasileiro para abolir a escravidão, para aumentar o mercado consumidor da Inglaterra. Isso é notório, correto? Isso eu expliquei bem na aula passada. Mas o governo brasileiro, turma, segura a escravidão, segura a perspectiva do escravismo com muita força. Por quê, professora Vânia? Porque o escravismo é a base de sustentação da nossa economia. Você pode anotar isso aí, tá, turma? É uma dica. O escravismo, para lá, minha turma, que hoje eu estou ligado no 280, nos 400 volts eu estou aqui, tá? O escravismo era a base, o escravismo era a base de sustentação, da economia imperial. Era a base de sustentação da economia imperial. Então, olha só, turma, preste atenção. O Brasil é escravista, correto? E nós vimos que na cabanagem, muitos escravos lutavam pela o quê? Pela abolição da escravatura.
Mas o governo, ele não queria abolir a escravidão, porque isso era a maneira de ter o quê? A produtividade, a mão de obra era o escravo. O escravo era uma carga, o escravo era uma mercadoria. O escravo nasceu para o trabalho pesado. E não tinha como mudar isso na mentalidade daquelas pessoas. A mentalidade era ver o negro, ver o escravo como um bem, uma propriedade. Então, se o escravo é liberto, ele vai ser uma pessoa igual a mim. Eu não quero isso. Eu não aceito isso. Então, esse racismo, turma, esse preconceito já vem há muito tempo, ok? Então, o governo de Dom Pedro II, mesmo sendo um governo que vai causar grandes impactos, né? Vai modernizar, vai urbanizar, mas ele não vai abrir mão da escravidão. Isso é um grande problema. Por quê? Porque o Brasil não cresce, o Brasil não se industrializa, o Brasil não se moderniza, porque a mão de obra ainda é escrava. Eu tenho uma mão de obra desqualificada. Então, como é que nós podemos crescer, turma, tendo uma mão de obra desqualificada? O que a Inglaterra fez? Vamos pegar aí. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra vai decretar em 1845, o Bill Aberdeen. Então, preste atenção aqui, tá? Não é necessário você escrever, é só necessário você armazenar aqui. O Bill Aberdeen, a Inglaterra, ela afundava todo e qualquer navio negreiro que cruzasse o Atlântico. Olha bem, em 1845, 5 anos antes da Lei de Terras, a Inglaterra decide afundar todo e qualquer navio negreiro que cruze o Atlântico, porque o Oceano Atlântico era a rota da escravidão. E o que acontece? O Brasil se vê extremamente pressionado, porque as embarcações estão afundando com a carga dentro. Os negros estão sendo mortos dentro dos porões do navio. Não pense que eles vão libertar os negros e afundar os navios. Não, eles afundam os navios com os negros lá dentro. Por quê, professora? Para dar prejuízo, para forçar o Brasil a abolir a escravatura. E aí, o governo brasileiro, ele vai fazer o quê? Pressionado, ele vai saber que em algum momento a abolição vai acontecer, tá? Preste bem atenção nisso. A abolição vai acontecer, ou ela vai ser feita pelos escravos, ou ela vai ser feita pela elite. Uma coisa é certa: os escravos vão ser libertos. Olha esse pensamento, turma. Em 1850, tá? 1850, o governo parece que cai a ficha dizendo, olha, nós temos que nos preparar. A abolição vai acontecer, ou ela vai ser feita pelos escravos, eles vão pegar em armas, eles vão fazer igual a revolta Malê, vão matar os brancos, vão invadir as terras dos brancos, ou então nós vamos fazer a abolição de cima para baixo. Ponto. Aí o que é que o governo fez? O governo decreta a Lei Eusébio de Queiroz, onde ele acaba com o tráfico internacional. É proibido agora, turma. Olha, a Lei Eusébio de Queiroz,
o Brasil não concorda mais com o tráfico de escravos, ok? Oficialmente, o Brasil acaba com o tráfico internacional. Com isso, turma, o governo também lança a Lei de Terras, onde as pessoas só vão ter terras se comprarem. Aí vocês pensam, olhem bem, turma. O negro, o escravo, ele não tem dinheiro, ele não vai ser indenizado. Como é que ele vai ter terras? Parem para pensar. Não vão. Vai ser feita uma reforma agrária no Brasil? Não vai. Vai ter um empenho do governo em se preocupar que o negro tenha um pedaço de terra, que o indígena tenha um pedaço de terra para plantar? Não, não vai. E é por isso, turma, que quando aparece o Antônio Conselheiro, lá no sertão nordestino, que invade a fazenda em Canudos, é o resultado da Lei de Terras. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que eu estou falando isso antes? Para tornar mais fácil que vocês entendam o porquê de Canudos. Tá? Em Canudos vai ser considerado as pessoas invadindo terras, invadindo propriedades. Por quê, professora? Pela Lei de Terras de 1850, onde as terras serão de quem comprar. E aí, amados, quem é que tem dinheiro para comprar? Aquele que já tem terra, o latifundiário. Então, o governo, ele não está preocupado, turma, em melhorar a vida do pobre, do mulato, do indígena, tá? Até mesmo, turma, do imigrante branco, pobre, ele não está nem aí. O que o governo está preocupado é de manter a terra, de manter o latifúndio nas mãos da elite. É só isso, tá? Então, tanto a Lei Eusébio de Queiroz como a Lei de Terras vai facilitar que essas pessoas que vão seguir, olhem bem, seguir o Antônio Conselheiro, sejam aquelas pessoas totalmente tiradas da perspectiva do governo. São aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Ok, turma? Deu para entender esse momento? Tá? Querem fazer alguma pergunta? Querem que eu repita alguma coisa? Gente, mas vocês são muito inteligentes. Meu Deus do céu, todo mundo entendendo tudo. Fernandinha, você está de parabéns, ouviu? Vamos lá, então. Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Proclamação da República. Anotem aí, por favor. Proclamação da República. Proclamação da República. Proclamação da República, ponto, na outra linha. Ponto na outra linha. A República Brasileira, foi proclamada no dia 15 de novembro,
de novembro de 1889. No dia 15 de novembro de 1889. Quero que vocês grifem essa data, por favor, tá? 15 de novembro de 1889. Vírgula. Foi um golpe estabelecido pelo Exército Brasileiro. Coloquem Exército Brasileiro com letra maiúscula, tá? Foi um golpe estabelecido pelo Exército Brasileiro. Com a ideologia positivista. Com a ideologia positivista. Positivista você grifa também. Com a ideologia positivista. Com a ideologia positivista. Ponto na mesma linha. Ponto na mesma linha. O modelo de república foi francês. O modelo de república foi francês. E o modelo jurídico foi norte-americano. E o modelo jurídico foi norte-americano. Ponto. Ok, turma. Preste atenção agora, tá? Esses daí são tudo dicas, turma. Dicas. Dicas muito importantes para vocês. Dicas muito importantes para o concurso. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Os militares, eles apoiavam a ideia positivista porque o positivismo foi criado por Augusto Comte na França, tá? Por isso que o modelo da nossa república foi baseado no modelo da República Francesa. A ideologia, preste bem atenção, ideologia positivista. O que significa isso? Significa que o Brasil ele vai de um estágio primitivo, controlado pela religião, na Constituição de 24, e vai se desenvolver para chegar a um estágio de desenvolvimento através da ciência. Então, a ideologia positivista, turma, é uma quebra, veja bem, é uma quebra na maneira de se organizar o governo, é uma quebra na maneira de se estipular as leis no Brasil, e uma das coisas mais importantes
que o positivismo tem é de separar, olha bem, separar a igreja do Estado. Tá ok? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando o exército brasileiro deu o golpe, tá? Proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889, a ideologia predominante foi a ideologia positivista, criada na França por Auguste Comte. Professora Vânia, linda, maravilhosa, eu, logicamente, como é que nós podemos ver isso? Onde é que nós podemos perceber isso? Na nossa bandeira, com aquela frase que tem no círculo, onde tem ordem e progresso, tá? A ordem, turma, é a lei, a disciplina. E o progresso é uma consequência dessa lei. Se você se programa, se você se planeja, se você sabe e conhece a lei, e você sabe como essa lei pode ser positiva para você, nada te impede de chegar ao progresso, tá? Nada. Então, essa ideia, turma, ela é muito prática. Ela tira o positivismo, turma, tira toda a religiosidade. Anotem isso, turma. O positivismo, vamos lá. O positivismo tira toda religiosidade, vírgula. Acaba com o padroado, e coloca a ciência em primeiro lugar. Ponto. Tá ok? Então, vocês precisam entender que o que vocês acabaram de escrever vai estar diretamente ligado a Canudos, tá? Então, quando eu falar em padroado, quando eu falar em Estado laico, nós vamos tudo compreender essa situação. Vamos lá. O que era o padroado? Padroado, turma, foi estipulado pela Constituição de 24, tá bom? Olha bem, a Constituição de 24. Quando a igreja era unida ao Estado. Vocês copiaram no caderno de vocês que todas as pessoas da igreja eram funcionários do Estado, certo? Então, todas as pessoas, padre, frade, bispo, cardeal que tivesse aqui no Brasil, eles recebiam do Estado, eles eram funcionários do Estado. Quando a República ela foi proclamada, turma, a República já trouxe muitos problemas do Império. Primeiro, a lei das terras continuou valendo na República, tá? A lei de terras. A República tinha agora
os escravos que foram libertos, os negros que desejavam cidadania. Não tinha como, porque a mentalidade da população brasileira, turma, era racista. A abolição aconteceu, mas ninguém preparou as pessoas daquela época para aceitarem o negro como cidadão. Então, o negro, ele vai ser liberto fisicamente, mas ele não vai ser cidadão, ok? O negro não vai votar, o negro não é visto como um ser capaz de sozinho se cuidar, o negro vai ser sinônimo de bandidagem. Então, tudo que não presta no Brasil vai ser culpa dos negros. Tudo. Ok? A questão do bandido, a questão do estuprador, a questão daquele que não quer nada com nada, do preguiçoso, tudo vai ser culpa do negro, do mulato, do pardo. Então, quando a República ela é proclamada, Deodoro vai ficar assim, caracoles, eu vou fazer o quê com esse bando de negro e mulato que não fazem nada? Olha o problema que a gente tem, turma. Como é que eu vou fazer o Brasil crescer? Como é que eu vou fazer o Brasil se desenvolver quando eu tenho mais da metade da população analfabeta? Mais da população composta de negros e mulatos, que são considerados primitivos. Como é que o Brasil vai crescer? Esse foi o grande problema, turma. E é isso que vai gerar o Arraial de Canudos. Porque o Arraial de Canudos, ele é 95% de negros, de mulatos, de pardos e de excluídos. Tá? Eu quero que vocês comecem a ligar os pontinhos do que a gente está falando. Quando a República foi proclamada, ela foi proclamada para os brancos, turma, para os alfabetizados. Ela não foi proclamada para os negros, para os mulatos, para os analfabetos. A República, ela foi muito segregacionista, muito racista, ok? O espaço do negro, o espaço do branco. O branco domina, o branco é inteligente, o branco nasceu para mandar e o negro nasceu para obedecer. Então vai ficar essa dualidade na República. Então olhem bem, amados, por favor. A República, ela não nasceu popular. Ela nasceu racista e ela nasceu segregacionista. Espaço do branco, espaço do negro, ok? O negro, ele é primitivo. O negro, ele é analfabeto. O negro é um animal que precisa ser domesticado. Essa era a ideia que os brancos tinham dos negros no início da República, certo? Então, por isso que a República não foi proclamada pelo povo. A República foi um golpe do exército, que colocou a ideologia positivista. Ok? Alguma dúvida, turma? Alguém quer que eu explique de novo alguma coisa? Alguém não anotou alguma coisa e quer que eu repita? Ou tá tudo ok? Tá tudo ok? Olha, turma, eu não quero que vocês tenham vergonha, tá? Vocês podem me perguntar à vontade, porque agora é o momento da pergunta, agora é o momento da dúvida.
na hora que você estiver fazendo lá o concurso, aí você não pode ter dúvida, certo? Ok? Você pode mandar lá naquele grupo a dúvida que você quiser. A dúvida que você quiser, eu vou responder tranquilamente para vocês, tá bom? Então, olha só. Agora vamos para o slide, que tem muita coisa que a gente precisa explicar no slide também. Vejam bem. Todos estão vendo aí o slide? Todos? Todos também têm no celular, correto? Tá. Então, veja bem. Quando a República foi proclamada, turma, ela foi proclamada pelo Exército. Então, ela nasceu uma república militar. A nossa república não nasceu civil. Isso é uma pegadinha muito grande no concurso, tá? A nossa república, ela nasceu militar. E ela tem um período específico chamado República da Espada, porque a espada é o símbolo do exército. Para quem não sabe, anote, tá? A espada é o símbolo do exército. E então, nós vamos ter o primeiro presidente da República Brasileira. Olha só, turma. Deodoro da Fonseca. Está aí a imagem dele, né? Com a sua barba, porque naquela época a barba era sinônimo de poder, a barba era sinônimo de altivez, certo? De disciplina. Então, a maioria das pessoas mais velhas, elas tinham barba porque era uma essência de altivez, de respeito e de poder. E o Marechal Deodoro, turma, ele vai fazer um governo rápido. Não é que ele queira. O governo dele vai ser de 2 anos, porque ele vai renunciar. Então, o nosso primeiro presidente, turma, ele não é eleito pelo povo. Ele é colocado no poder pelo exército, tá bom? Então, olha só. O nosso primeiro presidente, ele não é eleito pelo povo. Ele é colocado no poder pelo exército. E ele, turma, ele não sabe lidar com uma democracia. O militar, ele não sabe. Então, o governo de Deodoro vai ser um governo extremamente autoritário. Vai ser um governo conservador. Porque não tem como os militares serem democráticos, tá bom, turma? Então, o governo de Deodoro, ele vai ser autoritário e conservador. Quando ele renuncia, quem vai entrar é o Floriano Peixoto, que é o seu vice. Então, eu tenho o presidente, que é o Deodoro, e eu vou ter o vice, que é Floriano Peixoto. Ok, até aí entendido. Eles vão fazer a filosofia positivista ser importante. E aí, turma, nós vamos ter o fim do padroado. Eu já falei para vocês o que é o padroado, correto? Agora, deixa eu explicar uma coisa. Antônio Conselheiro, Antônio Maciel, que vai ser o chefe do movimento de Canudos, ele era alguém de dentro da Igreja Católica. Ele era alguém que servia a Igreja Católica. Então, ele sabia ler, ele sabia escrever, ele já tinha lido a Bíblia. Só que quando o Estado se separa da Igreja, todas as pessoas que estavam envolvidas com a Igreja,
elas são dispensadas, tá? O governo republicano não vai mais pagar o salário dos padres, não vai mais pagar o salário do bispo, do frade, de nada. Eles acabam com o padroado. E como o governo não vai mais pagar esse salário, Antônio Conselheiro, ele acaba sendo retirado do seu papel. Então, ele tem, assim, uma raiva do positivismo, ele acaba alimentando um ódio da República, porque a República acabou com o padroado. Ele recebia um salário por estar lá, ele recebia um salário por limpar a igreja, ele recebia um salário para poder manter tudo organizado, para dizer para o padre qual seria o melhor sermão naquele momento. Então, ele era alguém que entendia das estruturas da igreja. Então, quando a República ela alcança o poder no dia 15 de novembro, Deodoro acaba com o padroado. Então, isso impacta o Antônio Conselheiro. Faz com que o Antônio ele não goste do positivismo, ele não concorde com a República, ok? Então, ele vai começar a ser antirrepublicano e antipositivista, o Antônio Conselheiro. É por isso que eu comecei lá da Lei das Terras, para você entender isso agora, tá? Então, o que a gente vai agora trabalhar, turma? Que está aí no slide. A segunda Constituição do Brasil, tá? Isso entra no constitucionalismo, certo? Então, veja bem. Deodoro, ele não pode, tá? Eu vou falar bem calmamente. Deodoro, ele não pode governar com a Constituição de 24, porque a Constituição de 24 tem 4 poderes, certo? Ele não pode. Então, ele tem que criar uma nova Constituição que possa evidenciar a República, certo? E então, eles vão buscar um modelo da Constituição estadunidense. Por isso que no campo jurídico, a Constituição de 1891 é uma Constituição seguindo o modelo dos Estados Unidos. Ok até aí, turma? Ok? Vamos lá, minha turma. Levantem os braços, acenem. Tá tudo ok ou não? Vocês estão com preguiça? Ontem foi... Olha, ontem foi... Eu vi aqueles bolos, aqueles refrigerantes. Se eu tivesse aí, turma, eu sou totalmente alucinada por bolo. Tá? Quer me agradar, me traga bolo e chocolate. Pronto, ganhou a professora. Então, quando eu estiver aí, eu vou querer um bolo também, tá? Estou fazendo com a Fernanda e a gente possa fazer uma surpresa para vocês. Mas não esperem muito de mim, que eu sou baixinha, tá? Ok? Eu pareço alto porque eu estou numa cadeira mais alta. Então, vamos ver o seguinte, olha só. A República, ela é proclamada, ela acaba com o padroado, acaba com aquele pagamento a todas as pessoas que eram da igreja. O senhor, veja bem, o senhor Antônio Maciel, que vai ser o líder de Canudos, ele sai da igreja, tá? Mas ele leva consigo tudo aquilo que ele tinha como conhecimento. E ele então começa a vagar pelo interior, né? Pelo sertão do Brasil. E aí, o que vai acontecer? Olha só, enquanto ele está vagando, turma, muitas coisas acontecem. Por exemplo, Deodoro, ele vai cancelar as instituições imperiais. Então, ele vai simplesmente acabar com a Constituição de 24, ele vai acabar com o sistema de governo
da monarquia hereditária não existe mais no Brasil, tá bom? Não existe mais a igreja ligada ao Estado. Então, essa mudança, turma, ela é necessária, porque nós estamos agora em uma república. E o sistema, ele precisa ser o republicano. A forma de governo é o presidencialismo, fechado. E aí ele vai também governar por decretos até a Constituição sair. Todo presidente, turma, ele governa por decretos até mudar a Constituição, tá bom? Você vai ver isso com Deodoro e você vai ver isso também com Getúlio Vargas. Na fase do governo provisório, Getúlio Vargas vai governar por decretos-leis. Ok. Aí ele vai fazer a separação entre igreja e Estado. E aí, turma, eu quero que vocês escrevam, tá? Ok? Como é chamado isso no concurso? Como é que pode vir esse tópico? Separação entre igreja e Estado. Vocês coloquem aí. Estado laico. Estado laico. Ok? Estado laico. 2 pontos. A igreja não pode intervir. A igreja não pode intervir nas questões políticas. A igreja não pode intervir nas questões políticas. Entenderam, turma? Então, olha só. Veja bem. Você tem o Estado laico. O Estado laico é quando o Estado é separado da igreja, tá bom? O concurso, ele trabalha com essas palavras, Estado laico. Então, é por isso que eu pedi para vocês anotarem aí, tá bom? E aí também tem uma outra novidade. A República, ela não se interessa mais pelo casamento religioso, o que foi um baque muito grande para a igreja. Agora a República quer o casamento civil. Ok? Por que, professora Vânia? Porque, veja bem, o casamento civil, ele tem a possibilidade da separação. Casamento religioso, não. É muito difícil, turma. Quando você casa com uma pessoa na igreja, mesmo que você se separe, você só vai poder casar com a outra no civil. Você não vai poder mais casar na igreja, a não ser que seja em um outro país. É muito difícil anular um casamento religioso. Professora Vânia, por que que a República vai buscar o casamento civil? Por que que vai, assim, colocar de lado o casamento religioso? O positivismo, turma. Pela ideia positivista, você casa perante um juiz e você vai saber ali quais são os seus direitos e deveres no casamento. Você não envolve Deus, porque o positivismo nega a religiosidade. Lembra que eu pedi para vocês copiarem isso? Olha aí, se vier isso, por que o casamento civil? Por que que Antônio Conselheiro vai fazer os casamentos religiosos? Por que que ele não vai fazer o casamento civil lá em Canudos? Porque ele não aceita o positivismo. Porque o positivismo
não tem religiosidade, turma. Não aceita o casamento religioso, só o casamento civil. Ok? Então, o casamento civil, ele é da Constituição de 1891. Segundo ponto, grande naturalização. Grande naturalização. Anotem aí, turma. Vamos lá. Anotem no caderninho de vocês essa dica maravilhosa. Grande naturalização. Dois pontos, tá? Grande naturalização, 2 pontos. O governo republicano vai proporcionar que o imigrante europeu possa ser naturalizado, e contribua para o embranquecimento da população brasileira. Aí você abre parêntese e coloque racismo, tá? Racismo. Ponto. Então, eu vou ter que explicar isso para vocês entenderem Canudos e a visão que as pessoas vão ter de Canudos, tá bom? Então, eu estou cercando, turma, todas as informações para vocês. Eu estou cercando tudo o que o concurso pode perguntar para vocês sobre Canudos, tá? Até chegar propriamente na guerra. Então, eu estou colocando todos os fatores para vocês, tudo aquilo que vai ocasionar a Guerra Civil de Canudos. Então, primeiramente, ó, o padroado, quando o Antônio Maciel vai ser demitido, né? E ele então vai para o interior e ele acaba desenvolvendo uma raiva do positivismo e ele se declara anti-republicano. Isso é importante que vocês saibam. Por que que ele vai se tornar anti-positivismo e anti-republicano? Por causa que a república, ela vai demitir todos aqueles que trabalhavam para a igreja, não vai mais pagar salário e também não vai mais aceitar o casamento religioso somente e vai ter que ter o casamento civil, que é o casamento dos homens. Você vai ter que jurar, né? Você vai ter que assinar o papel perante o juiz. Ponto. Segundo, a república, turma, ela vem com uma política de embranquecer a população brasileira. É necessário que os imigrantes europeus, os italianos, os alemães, os austríacos, eles tenham relacionamentos com as negras, com as mulatas, e os seus descendentes possam ser cada vez mais claros. Tá, gente? Olha bem, a república,
ela tem o objetivo de embranquecer a população brasileira. Porque isso é uma questão positivista. O branco é inteligente. O branco nasceu para dominar. E o Brasil tem muito negro, o Brasil tem muito mulato, o Brasil tem muito pardo. Então, é necessário clarear a população brasileira. É necessário embranquecer a população brasileira. Isso é um objetivo com a grande naturalização. Então, o governo republicano abre espaço para que o italiano possa se considerar brasileiro, para que o alemão possa se considerar brasileiro, para que o austríaco possa se considerar brasileiro, que o japonês possa ser considerado brasileiro, para que eles se casem civilmente com as negras, com as mulatas, para clarear a população brasileira. Esse é um objetivo muito importante, turma. Sabe por quê? Porque os canudenses, eles não são brancos. Eles são negros, são mulatos, são mestiços. Então, qual é a visão que os republicanos brancos, positivistas terão de Canudos? É um reduto de animais. É um reduto de gente primitiva. É um reduto de gente que tem que ser tirado do mapa. Por isso que Canudos vai sofrer uma repressão muito grande. Porque os canudenses não são brancos. Os canudenses são pardos, são mestiços, são negros e mulatos. São a escória da sociedade. É assim que o governo vai ver o Arraial de Canudos. Mas eu preciso mostrar para vocês, turma, que a Constituição vai amparar a Guerra de Canudos. Tá? Vocês precisam saber que a Constituição vai legitimar a Guerra de Canudos. Entendido? Então, não vai ser algo que o governo vai fazer assim, de forma voada. Não, não, não. Vai ser algo amparado pela Constituição de 1891. E então, veja bem, Deodoro, ele vai lançar um plano de desenvolvimento que não vai dar muito certo, que vai criar, né, uma crise econômica muito grande, e isso vai afetar todas as esferas do Brasil, tá bom? Então, aonde havia pobreza, vai aumentar a pobreza, aonde havia miséria, vai aumentar a miséria, e vai aumentar também o poder do coronel. Vai aumentar também o poder do latifúndio, tá, turma? Olha só. E eu quero que vocês anotem também aí. Bora lá, minha turma! Uhul! Meu marido está perguntando por que eu estou tão assim. Eu digo, lógica, porque amanhã é sábado, eu vou poder dormir até tarde. Oh, coisa boa. Vamos lá, amados. A Constituição sempre com letra maiúscula, tá, turma? A Constituição de 1891, rapidinho, deixa eu só colocar a bateria aqui, de 1881, vai estabelecer, já está colocado, vai estabelecer o voto universal. Quero que vocês grifem. Voto universal. Voto universal ou sufrágio universal. Voto universal
ou sufrágio universal. Grifem, tá? Voto universal, sufrágio universal. 2 pontos. Todo cidadão, vamos lá, todo cidadão tem o direito de votar. Todo cidadão tem o direito de votar. Ok? Todo cidadão tem o direito de votar. Vírgula. O voto era aberto. O voto era aberto. O voto era aberto. Abra um parêntese. Falado. Fecha parêntese. O voto era aberto. Abre parêntese. Falado. Fecha parêntese. Aí, turma, deixa eu explicar para vocês que tipo de... Deixa eu ver aqui. Que tipo de voto era esse? Tá? Passando aí. Olha só. Essa é a nossa república, turma. Essa é uma imagem da nossa república, onde essa república ela não é popular. Você percebe que essa república não está no meio do povo, com a espada na mão, lutando pelos direitos. Não está. Ela está com aquele olhar, né, para o futuro, que é o olhar positivista, futuro. Ela tem uma espada na mão, que é a justiça, mas ela está em um pedestal e ela não é popular. Tá, turma? É muito interessante. Obrigada, meu amor. Obrigado mesmo. Tá? É muito interessante que vocês percebam que a nossa república, ela não é nem um pouco parecida com aquela imagem da República Francesa, onde você tem uma mulher no meio do povo lutando. Não, não, não. A nossa república, ela foi uma república proclamada pelos militares. Ponto. Não é popular. Segundo ponto aí, ela tem 3 poderes: executivo, legislativo, bicameral, porque você tem os deputados e senadores e o judiciário. Não tem mais o poder moderador. Por isso que eu falei que vocês deveriam saber que era necessária uma nova Constituição, porque a Constituição anterior tinha 4 poderes. Aí vem o voto universal, ou sufrágio universal. E eu tenho algumas características que é mais fácil você entender do que essa aí, tá? Do que essas que estão aí, olha. Por exemplo, por que, professora Vânia, voto universal? Porque esse era o tipo de voto da Constituição dos Estados Unidos. Até hoje, os Estados Unidos só teve uma Constituição, turma. Só uma. Com valores iluministas, tá? E o Brasil teve 7 constituições. Então, lá, é assim, olha, todo cidadão tem o direito de votar, porque isso é uma frase que está na Constituição estadunidense. E aí, como nós tivemos um modelo da Constituição estadunidense, nós também teremos, olha, voto universal masculino, todo cidadão tem o direito de votar. Aí você pergunta, que legal, né, professora? Todo mundo? Eu vou te dizer, não, não é todo mundo. Anotem aí, cidadão. Vamos lá, turma, anote no seu caderno e não passe essa dica para ninguém. Coloque aí, cidadão. Cidadão, 2 pontos. Homem, vírgula, branco, olha só, homem, branco,
vírgula, maior de 21 anos e alfabetizado. Eu quero que você grife essa palavra aí, alfabetizado. Alfabetizado. Gente, rapidinho aqui eu vou pegar um copo com água para mim. Eu vou só fechar aqui a tela rapidinho. Vai logo, Beto. Oi, voltei para a felicidade de vocês. Olha só, veja bem. Olha só essa Constituição, turma. Eu tenho um voto universal masculino, eu tenho a ideia que todo cidadão tem o direito de votar. Mas detalhe, minha turma, nem todo mundo era cidadão. Não, professora, não. Olha só, gente, eu vou pedir para vocês, como eu falo sempre, que vocês não partilhem, né? Nem compartilhem essas dicas, porque é assim que vai aparecer lá, certo? Mas você tem uma maneira muito mais fácil de ir sabendo quem é realmente o cidadão. Primeiro, homem. Aí já exclui as mulheres, tá? Já tá bem aí, mulheres. Branco, exclui o negro, o mulato, o mestiço, o indígena, correto? Então, olha só, homem branco. Não tá aí branco, mas é uma característica. Terceiro, tem aí, né? Maior de 21 anos, porque para você ser adulto, durante o início da República, você precisava ter 21 anos. E aí vem, turma, vamos supor, a grande exclusão. Alfabetizado. Gente, você sabe quantos por cento nós vamos ter de analfabetos? Escreva aí, 98%. Pode anotar, turma. 98% de analfabetos o Brasil tinha naquela época. Aí eu pergunto para vocês. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Eu só vou levar o pão para a gente fazer um sanduíche. Eu tenho 98% de excluídos devido ao positivismo. Essas características que eu coloquei para vocês são as características do positivismo. Então, o texto constitucional é esse aí. E ainda tem mais uma pegadinha, turma, que eu quero que vocês escrevam aí, ó. Praças da Pré. Anotem aí. Praças da Pré. É outra dica. Praças da Pré. Praças da Pré. É soldado, tá bom? Soldados é praças da Pré. Então, você pode abrir um parêntese ou você pode colocar igual soldados. Isso já veio em uma alternativa, turma, com relação a Canudos, quando os praças da Pré foram utilizados para a destruição de Canudos. Você sabe por que a maioria não marcou essa? Porque eles não sabiam que praças da Pré eram soldados. Como assim, professora? Me digam, turma. Da onde vocês acham que vai vir o nome pracinhas quando nós estivermos na Segunda Guerra Mundial?
Você não tem da onde ver. Soldados, quem eram os soldados? Eram os pracinhas. Por quê? Porque eles eram praças da pré. O que é isso? Pré-candidatos a cabo, sargento. Então, eles eram pracinhas porque eles eram um nível mais baixo. Tá? Então, isso é uma jogada, turma, para quem, olha só, para quem realmente vai chegar lá para fechar a nossa prova de história. Então, se de repente vier praças da pré, você já sabe que são soldados, tá? Então, mendigos não votavam porque eram analfabetos, porque eram negros. Então, essa é a jogada maior, turma. O positivismo vai excluir 98% da população brasileira, que não entra, que não encaixa nas prerrogativas, nas características positivistas. Nós vamos ter o voto aberto, que é o voto falado, ok? Você fala em quem você vai votar, certo? E então, as eleições vão ser diretas. Mas qual é a porcentagem que vai votar? 2%. Apenas 2% da população. Então, é o mínimo do mínimo, turma. Essa Constituição, ela foi mais excludente do que a Constituição do Império. A Constituição do Império era voto censitário, era o voto baseado na renda. Agora a população diz assim, não, olha, eu não voto porque eu sou pobre, não. Não, não, não. A República é legal. Eu não voto porque eu não sei ler e nem escrever. Eu sou analfabeto. Olha a jogada política, turma. Era porque eles eram negros, era porque eles eram mulatos, era porque eles eram mestiços. Era por isso que eles não votavam. Eles eram vistos como animais. Então, você sabendo disso agora, tá? Agora, vamos passar... Peraí. Vamos passar para... Olha só. A primeira bandeira da nossa república. É parecido com o quê, turma? Não é parecido com a bandeira norte-americana? Não é? Positivo? Mas era assim. Assim que foi o projeto da nossa primeira bandeira republicana. Modelo estadunidense. Aí, nós vamos... Peraí, deixa eu só passar aqui, para ver se tem outra bandeira. Não, tá. O nome da... Deixa eu agora apagar essa parte aqui. Só vou botar isso aqui. O nome da nossa república, turma, era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Anotem aí, ok? Vamos lá, minha turma. O nome da República Brasileira o nome da República Brasileira era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Dos Estados Unidos do Brasil. Agora você já sabe mais ou menos por que era República Federativa dos Estados Unidos. Professor, esse nome vai até quando? Até o Estado Novo, em 37, turma. Até o governo de Vargas, o nome do Brasil ainda era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Ok? Agora, nós vamos passar para Canudos, tá bom? Então, aí escrevam Canudos. Porque esse slide, ele é sobre toda a prerrogativa da República. Agora eu quero chegar a Canudos com vocês. E eu coloquei para vocês, turma, eu coloquei para vocês todo um material sobre Canudos, né? Eu coloquei lá no
no grupo ou eu mandei para Fernanda? Eu não me lembro muito bem, mas eu sei que se não tiver, deixa eu olhar aqui se eu mandei para Fernanda. Ou eu mandei para... Deixa eu ver aqui. Não, eu mandei para vocês. Foi no grupo de vocês. Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar Canudos. Professora, quem era o presidente do Brasil quando ocorreu a Guerra de Canudos? Prudente de Moraes. Anotem aí. O presidente, vamos lá, o presidente que governava... O presidente que governava o Brasil... Café. O presidente que governava o Brasil era Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Abra um parêntese, meus lindos. Primeiro presidente civil do Brasil. Fecha parêntese. Primeiro presidente civil do Brasil. Primeiro presidente civil do Brasil. Ponto. Olhem, turma, isso é muito, muito importante para vocês, tá? Você tem que saber quem governava o Brasil. Era Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil e o primeiro presidente eleito por voto direto da República Brasileira, tá? Então, é importantíssimo que você saiba disso. Primeiro presidente civil e o primeiro presidente eleito por voto direto foi o Prudente de Moraes. Então, olhem só, turma, a República, ela ainda não estava estabilizada, tá? Ela não estava estabilizada. Para falar a verdade, até 1930, a República não vai estar estabilizada, ela vai ter vários problemas. Mas a Guerra de Canudos, ela vai ser na zona rural, tá bom? Vai ser na zona rural. E então, vai ser o primeiro movimento, turma, o primeiro movimento social da República Velha é a Guerra de Canudos, tá? Você coloque isso também aí. Primeiro movimento social. Nós estamos trabalhando as dicas. Primeiro movimento social. Aí, ok, olha só. Você já sabe quem está governando. Você já sabe qual é a ideologia predominante, que é a ideologia positivista. Você já sabe que a Constituição de 91 foi uma Constituição completamente excludente, correto? Essas pessoas que vão formar o Arraial de Canudos são pessoas excluídas da ideologia positivista, não são considerados cidadãos, tá bom? Não são considerados cidadãos. Então, você já começa a criar a ideia do porquê de exterminar Canudos. Ponto. Aí, olha só. As pessoas que moram no interior, turma, do Brasil nessa época, o interior era chamado sertão, tá bom? Tudo que as pessoas diziam, eu vou para o sertão, não era exclusivamente o sertão nordestino, eu quero deixar bem claro. Era o interior do Brasil. Era a zona rural. Toda a zona rural era chamado de sertão. O Arraial de Canudos
ele vai acontecer exatamente, nós sabemos, na Bahia, tá? Você vai ter aí tudo para ler, eu só vou explicar aqui, tá? Vai ocorrer no interior da Bahia, em uma área que vai ser conhecida como Vaza Barris, tá? Uma área conhecida como Vaza Barris. E nessa área, turma, eu quero deixar claro assim, o Antônio Maciel, ele já vinha desenvolvendo junto às áreas, né, do interior, uma função de aconselhar. Por isso que o apelido dele foi Conselheiro. Ele ficou conhecido como Antônio o Conselheiro. Então ele falava que a República era o anticristo. Ele falava que o positivismo não reconhecia Cristo, né? Porque o positivismo era baseado na ciência. Então ele começou a criar uma ideia e passa a defender essa ideia, turma, da vinda de um Messias. Então, Antônio Conselheiro, para fazer com que aquela população de gente carente, faminta, analfabeta, desprovida de qualquer ajuda do governo, tá? O governo para eles não estava nem aí, porque para o governo eles não eram gente. Vamos lembrar do positivismo. Essas pessoas passaram a ver Antônio Conselheiro como alguém que poderia transformar aquela vida deles. Como alguém que podia se comunicar com o Messias e fazer algo por eles. Então, aquelas pessoas começaram a seguir Antônio Conselheiro. Professora, de onde vinham essas pessoas? Aí que vai estar o problema, turma. Essas pessoas, elas saíam, elas fugiam das fazendas dos coronéis, ok? O coronel, ele tinha um poder muito grande sobre essas pessoas. O poder de vida e de morte, o poder de humilhação, o poder de estupro, o poder de castração. Então, o coronel, ele era o verdadeiro Deus. Ele se intitulava Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu não vou preso. Eu sou o poder nessa região. Então, quando esses trabalhadores, esses famintos, essas pessoas marginalizadas, quando elas começaram a escutar a pregação de Antônio Conselheiro, elas começaram a ver que o coronel não era esse Deus, que o coronel não tinha todo esse poder. Então, eles começaram a se tornar fanáticos pela ideia de Antônio Conselheiro. E as oportunidades que eles tinham, turma, eles fugiam, tá? Não tinha como, eles fugiam mesmo. Então, Antônio Conselheiro começou a ser seguido por 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e foi crescendo a fama dele, né, no interior, e ele decidiu, então, que era o momento de formar uma comunidade, porque não tinha como ele ficar andando com aquela quantidade de pessoas atrás dele, então era necessário formar uma comunidade. Aí vem a pergunta: onde? Se todas as terras, pela lei de terras lá em 1850, pertenciam aos coronéis. Entenderam, turma? Por que nós começamos a falar da lei das terras? Porque quando Antônio Conselheiro escolhe a região de Canudos, tá? Uma fazenda abandonada, para montar ali o seu arraial, a sua comunidade, é claro que alguém é dono daquela terra, pela lei de terras lá de 1850. Então, Antônio Conselheiro
formula ali, estrutura ali o seu arraial, que recebe o nome de Belo Monte, ok? E é mais conhecido como Arraial de Canudos. E nesse arraial, turma, as pessoas não tinham muitas terras. As terras eram divididas por família. Tá? Então, o que se produzia era dividido entre todos. Prestem muita atenção. Antônio Conselheiro não prometeu riqueza. Antônio Conselheiro não prometeu dinheiro. Antônio Conselheiro não prometeu latifúndio. O que Antônio Conselheiro afirmava era que vinha um Messias e que esse Messias, turma, ia governar por 1000 anos. Esse Messias iria lutar contra o coronel, esse Messias iria lutar contra a República, esse Messias iria governar trazendo a paz para aqueles que eram excluídos. Essa era uma ideia muito simples de Antônio Conselheiro. E essa ideia foi propagada. Agora, qual é o detalhe, turma? O Messias não era Jesus. Anotem aí. O Messias era Dom Sebastião. Vamos lá. Anotem aí. O Messias era Dom Sebastião. Aí vocês abram um parêntese e coloquem sebastianismo. 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 Fecha. Fecha parênteses. Agora vocês sabem da segunda dica. O Arraial de Canudos pode vir como sebastianismo. O movimento do sebastianismo ocorreu no governo de Prudente de Moraes. É verdade. Porque o Arraial de Canudos, a Guerra de Canudos, também é conhecida como sebastianismo, tá? Então vinha Dom Sebastião, esse era o Messias, o rei de Portugal, e ele então iria lutar contra os coronéis, venceria os coronéis e iria governar por 1000 anos. Outra coisa, turma. Terceira dica. O Arraial de Canudos tinha leis muito rígidas. Era proibido trair, era proibido prostituição e alcoolismo. Então, olha só. O Arraial de Canudos não era uma bagunça, não. Ele era regido por leis extremamente severas. Não podia trair a família em primeiro lugar, não podia ter prostituição e nem podia ter alcoolismo. Você era expulso do arraial. Tá tudo bem, tudo legal. As pessoas plantavam, as pessoas colhiam, tudo era dividido, ninguém passava fome e estava tudo bacana. Sabe o que é que não ficou bacana, turma? É porque o arraial cresceu muito. Vocês vão ter, turma, assim, em alguns livros, você tem 24.000 pessoas. Em outros, você tem 30.000. Então, você tem essa estimativa. Não se tem ao certo quantas pessoas tinham em Canudos, tá? Fica entre 24.000 a 30.000 canudenses. E detalhe, não foi o presidente que se voltou contra Canudos. Quem se voltou contra Canudos foram os coronéis. Os coronéis odiavam Canudos, porque muitos dos seus trabalhadores tinham fugido para Canudos. E então os coronéis se reuniram e foram falar com o presidente, o Prudente de Moraes, que Antônio Conselheiro queria tomar o poder da República, que Antônio Conselheiro estava treinando guerrilheiros para atacar a República, o que era mentira, turma. Isso nunca foi verdade, tá bom? O Arraial de Canudos não pretendia tomar o poder,
Não pretendia restaurar a monarquia, não pretendia. O Arraial de Canudos queria viver simplesmente da produção deles. E o que o presidente fez? Um presidente inexperiente, com medo que a República caísse no seu governo, manda expedições para acabar com Canudos. Foram 4 expedições, anotem aí, turma. 4, porque já caiu 3 expedições. São 4 expedições, tá? Vou colocar bem aqui, 4 expedições. E somente a 4ª, ela começa realmente a acabar com Canudos. E aí, turma, veja bem, Canudos começa a ser atacado. Atacado por quê? O que Canudos estava incomodando? Canudo estava incomodando os coronéis. Tá bom? Os coronéis. E o presidente, em 1897, esse foi a data de Canudos, 1897, manda acabar com Canudos. Ele não quer nenhum sobrevivente em Canudos. Sabe por quê, turma? Porque Canudos representa o primitivo. Canudos representa a não civilidade. Canudos representa o que é pior do ser humano. Então, era preciso dar um exemplo para a população que quisesse pensar que a República era boba. Tem que acabar com Canudos. Então, a violência foi muito grande, turma. Nós vamos ter corta-cabeça. As pessoas que se entregavam, elas eram mortas. Os últimos sobreviventes vão ser 4 pessoas, um jovem, um adulto, 2 adultos e um velho. E eles vão ser metralhados. Canudos vai desaparecer. Tá? Canudos vai sumir. E então, o Antônio Conselheiro, ele morre antes de terminar a guerra. Ele é desenterrado e eles cortam a cabeça de Antônio Conselheiro para levar para o presidente, para mostrar que Antônio Conselheiro está morto. Levam algumas cabeças também para mostrar que os canudenses foram totalmente dizimados. Mas tem uma obra, turma, que é uma obra muito importante, que são Os Sertões. Anotem aí, só para a gente finalizar a nossa aula, tá? Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse homem, ele foi mandado para acompanhar a Guerra de Canudos, para mostrar o quanto os canudenses eram primitivos, o tipo de vida que eles tinham. Eles viviam como animais, longe do progresso e etc. Mas o Euclides da Cunha, o que ele vai mostrar, turma, é totalmente a fome, a miséria, o descaso, o coronelismo. Então, ele vai ser o porta-voz do sofrimento de Canudos. Então, Canudos cai, ok? Eles são totalmente dizimados, não tem sobrevivente em Canudos, então não se enganem, turma, não houve sobrevivente em Canudos para a história oficial. E depois o governo manda alagar a região de Canudos, certo? E aí, então, eles mandam erguer uma estátua de conselheiro e ao lado de conselheiro eles colocam uma metralhadora. Então é assim, turma, que o Arraial de Canudos cai. E você pensa que a população na zona urbana está preocupada com as mortes de crianças, de bebês, de velhos ou de adultos em Canudos? Sabe por quê? Porque eles são a escória, porque eles são os excluídos, porque eles precisam de uma lição. E negro
só aprende apanhando. Negro, mulato, indígena só aprende na violência. Então, Canudos foi uma guerra civil, turma, tá? Onde eu tenho a República contra os excluídos. Isso finalizando a nossa aula. Agora eu vou jogar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que a hidrelétrica em Altamira ganhou o nome de Belo Monte? Porque Belo Monte era o arraial de Canudos. E vocês sabem quantas mortes estão ocorrendo pela hidrelétrica de Belo Monte? Assimilem, turma. Tudo é história, né? A gente sempre deixa uma pulga atrás da orelha. Mas, olha, chegou a nossa hora. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês leiam, tá? O conteúdo de vocês que foi mandado sobre o Arraial de Canudos. E na próxima aula, na próxima sexta-feira, eu também, durante a semana, eu vou mandar exercícios para vocês, tá? Eu vou dizer isso praticamente na segunda, que é quando eu vou ter tempo. No final de semana eu dou muitas aulas, então eu fico muito fora de casa. Aí eu vou mandar exercícios e nós vamos começar, então, a dizer o que está certo e o que está errado, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Ó, beijo. Cadê a Fernandinha? Cadê a Fernandinha para ela deixar? Vocês já podem desligar aí, ok? Eu vou desligar para cá e vocês desligam aí. Opa. Fernanda, me desculpa por hoje, por esse incômodo, mas aqui as aulas agora eu vou fazer aqui em casa, porque a internet é ótima, tá? Tá bom? E olha, eu vou mandar exercício para eles, para a gente poder trabalhar muitas coisas, aí eu já vou entrar na Era Vargas. Agora eles vão entender bem bacana a Era Vargas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau!